Eu andei percebendo que toda vez que eu gravo aqui, meu rosto fica desfocado. Sei lá o que acontece com a câmera, ela fica loucona. Mas eu não vou parar, então continuemos. Ai, cara. Tá, vamos lá. Qual é o assuntinho de hoje? Pernilongo, sai pra lá. O assunto de hoje é essa canseira aqui, ó. Mais 10 minutinhos. Uma maneira de você refletir sobre não só mais 10 minutinhos de sono, mas uma maneira para você refletir sobre o que você está deixando de mais 10 minutinhos. Por quê? Porque mais 10 minutinhos é uma desculpa que a gente dá para dormir mais um pouco e deixar de fazer alguma coisa. Tô até lesado ainda, credo. No meu caso, atualmente, acho que os mais 10 minutinhos, ele tem como premissa, ele tem como foco principal me fazer desistir de ir para a academia. Além do fato de, no dia anterior, eu procrastinar essa gravação e, consequentemente, deixar para o outro dia de manhã para que, consequentemente, eu não vá na academia. Mas os mais 10 minutinhos, às vezes pode ser você deixando para sair atrasado em cima da hora, se é atrasado é em cima da hora, mas deixando para você sair mais em cima da hora, fazendo as coisas correndo, quem sabe esquecendo roupa, parecendo alucinado saindo de casa. Os mais 10 minutinhos pode ser você não marcando o médico, pode ser você não marcando o oculista, pode ser você não marcando oftalmologista, desculpe, tá? Não é o oculista, oftalmologista. Você não arrumando a sua casa, você não fazendo o que muitas vezes a gente precisa fazer. Os mais 10 minutinhos, ele também pode ser coisas que falamos e não fazemos. Por exemplo, eu acho que o melhor exemplo para isso está inclusive na Bíblia. Na última ceia de Jesus, ele fala que vai morrer. Paulo fala que morreria e lutaria com ele. E aí Jesus fala que ele negaria ele antes que o sol raiasse 3 vezes. E ele fica inconformado com isso. Isso é mais 10 minutinhos. A gente fala coisas que faríamos, mas muitas vezes não somos capazes de cumprir com aquilo. Eu tenho algum exemplo? Não tenho prometido pouco. E tenho falado muito menos. Não, acho que a única coisa que eu me propus, tirando a academia, obviamente, porque eu já dei o exemplo dela aqui no começo, eu estou cumprindo por enquanto. Já estamos indo para o 26º vídeo. Mas os mais 10 minutinhos
parece que foram 3 horas. Às vezes realmente é 3 horas. Mas a gente deita ali, dorme mais 10 minutinhos e parece que o mundo passou por cima da gente. Hoje, infelizmente, eu acordei no horário, parecia que um trator tinha passado por cima de mim a noite toda. E eu fui dormir novamente. Acordei 1 hora depois, bem melhor, inclusive. Tem situações que os mais 10 minutinhos, eles são necessários. Por exemplo, um dia que você dormiu mal, você ou pega esses 10 minutinhos de manhã no outro dia e assume a bronca e a responsabilidade do que isso pode acontecer na sua vida, ou você pode ser um pouquinho mais responsável e dormir algumas horas mais cedo. É difícil? Pra valer. Mas fazemos? Não, não fazemos. Já fiz, eu fui melhor nisso, mas atualmente não faço. Preciso voltar à minha rotina de idoso. Mas toda vez que eu penso nisso, eu penso que pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa ou deixando passar alguma coisa. Mas o que eu estaria deixando passar? Eu não faço nem ideia. E sigo em frente. Preciso melhorar ainda mais os meus hábitos para que eu consiga voltar a fazer as coisas como elas estavam antes. Admito que, como elas estavam antes, muitas coisas que eu faço hoje não estavam inclusas. Eram planos, mas não estavam inclusas. E agora, como elas estão inclusas, talvez por conta disso tenha dado essa doideira. Com certeza não ficou no quadro, então vida que segue. A gente tem que tomar cuidado, porque assim como tudo na nossa vida é decisão, a gente a todo momento está escolhendo opções, os mais 10 minutinhos também é uma opção que a gente escolhe. A gente escolhe ficar na cama ou procrastinar algo por mais 10 minutinhos. A gente faz isso de maneira correta? Cara, eu diria que é 50%, 50%, 50 to 50. Às vezes a gente faz da maneira correta, às vezes a gente não faz da maneira correta. Eu diria até que é em escala proporcional. É uma escala igualitária, vamos falar assim. Porque ao mesmo tempo que você fala assim, mas 10 minutinhos pra isso aqui, provavelmente tem uma outra coisa em contraponto no qual você fala, mais 10 minutinhos para isso aqui. E no equilibrar da balança, pode ser que esteja certo. Pode ser. E muitas vezes a gente está certo e muitas vezes a gente está errado. Os mais 10 minutinhos é uma desculpa que a gente escuta desde manhã. É igual na volta a gente compra. É quase igual. É quase a mesmo sabor, a mesma pitadinha assim, sabe? Porque a gente quando é pequena, ai mãe, tô cansado. Aí a mãe grita lá, mais 10 minutinhos. Aí você, ou então você tá na rua jogando bola com os amigos, nunca fez isso. Jogando bola com os amigos ali, pá, a mãe vem assim, Joãozinho, pra casa. Aí você fala, mãe, mais 10 minutinhos. Ela, beleza, tudo bem. E mais 10 minutinhos é uma desculpa que a gente escuta desde criança para muitas coisas.
E aí, quando a gente vira adulto, a gente pensa que a gente pode utilizar dessa mesma desculpa para as coisas que a gente tem do cotidiano, para as coisas que a gente faz no dia a dia, para as coisas que a gente tem a responsabilidade. E sinto lhe informar que se você usar os mais 10 minutinhos para esse tipo de coisa, você provavelmente vai ter algumas coisas nas quais você vai ter que se responsabilizar depois. Seja um atraso, seja algo que você está deixando de fazer, seja algo que você está procrastinando voltar a fazer, seja, cara, inúmeras coisas. Não é mensurável, não é quantitativo aquilo que os mais 10 minutinhos pode fazer na sua vida. A melhor pessoa para entender e e qualificar barra entregar isso é você mesmo. Infelizmente, isso não é uma coisa igual você falar assim para as pessoas: nossa, eu não consigo enxergar as minhas qualidades, me ajude nisso. Aí a pessoa vai falar um monte de coisa que vai erguer sua bola. Ah, eu não consigo enxergar os meus defeitos. Aí a pessoa vai falar um monte de defeito que vai jogar você lá na areia. Não. Esse ato mascarado de depois eu faço, ele é algo que é mais difícil de encontrar, mais difícil de identificar do que quando você realmente está procrastinando algo ou deixando de lado algo para fazer. Ele é muito, muito mais difícil de entender, ser encontrado, entender e ser solucionado. É muito difícil. Mas a partir do momento que você encontra e ele passa do ato dos 10 minutinhos para o ato de procrastinação ou qualquer outro ato. Ai, Jesus, comecei o bocejo, né? E qualquer outro ato. Eu tô percebendo que eu bocejo mais quando eu tenho uns 10 minutinhos. Acho que eu vou ter que parar com isso. A gente tem que entender, tem que observar bem para o que a gente está dando os 10 minutinhos e da onde a gente está tirando esses 10 minutinhos. Porque se você adiciona 10 minutinhos da sua vida para uma determinada coisa, alguma coisa está ficando com 10 minutinhos a menos, não é mesmo? Então, reflita, pense no que esses mais 10 minutinhos estão te trazendo inicialmente de benefícios. Não pense que esses mais 10 minutinhos ele está te fazendo algo mal. Porque senão, nossa, aí, você só vai ver coisa ruim nas coisas que você está fazendo. Tente achar primeiro os benefícios. Você encontrando os benefícios que esses mais 10 minutinhos estão te dando, tente encontrar da onde ou o que está ficando pior. O que você está deixando de fazer de uma forma melhor, o que você está deixando de fazer, o que você está fazendo, mas não está fazendo como fazia antes, porque aí você vai conseguir encontrar as lacunas desses 10 minutinhos. O que você está deixando de fazer em 10 minutinhos para adicionar 10 minutinhos em outra coisa. A nossa vida, ela em alguns momentos, é um jogo de equilibrismo, tá? Ali equilibrando pratos de maneira igual nas duas mãos. E aí, ou um prato cai, ou um prato sai de uma mão e vai para outra, e aí você está equilibrando de maneira errada. E viver uma vida bem equilibrada é muito difícil. Cara, é difícil demais de fazer isso. É muito difícil. Mas a gente tem que
entender. São coisas que, o que é essa determinada coisa que está criando lacuna ou que está absorvendo mais do seu tempo, e os benefícios e malefícios de ambas, para você saber o que está acontecendo, saber o que está rolando na sua vida, mas de uma forma que isso não te deixe mal por você estar procrastinando uma outra etapa, mas sim que você esteja consciente de que algo na sua vida está deixando de ficar melhor porque você está priorizando outra coisa, ou algo da sua vida está ficando ruim porque você está priorizando outra coisa. A gente tem que ser consciente e, não digo viver com as consequências, mas não ficar ruim por estar fazendo isso e saber que essa coisa que você está deixando de fazer, ou deixando de ser melhor, ou deixando de dar prioridade, ela vai ter alguma consequência na sua vida, seja física, espiritual ou intelectual. Simples, rápido, básico dessa maneira. Ótimo dia pra gente.